É uma grata satisfação estar aqui novamente para falarmos de um tema eterno, que é o da fraternidade de anjos e homens. A nossa irmã Zeneida me pediu para fazer uma apresentação do livro, a título até de lançamento da obra. E não sei se vocês sabem, mas o padre Geoffrey Hodgson era clarividente e tinha essa facilidade de perceber esses seres que, para a maioria das pessoas, são invisíveis. Também o bispo Leadbeater, que foi fundador da Igreja Católica Liberal, tinha essa capacidade, bem como a doutora Beza e a senhora Blavatsky. Muitas pessoas no início da Sociedade Teosófica desenvolveram esses poderes através de práticas de yoga e kundalini. Nós não teríamos, talvez, muito tempo para fundamentar isso, mas no nosso livro, A Ciência da Astrologia e as Escolas de Mistérios, eu tento demonstrar que já nos antigos mistérios, essa era uma prática. A ideia da existência de elementais e de anjos não é, os chamados espíritos da natureza, não é nova. Isso eu acho importante lembrar. Ela aparece em todas as culturas da antiguidade, em todos os tempos. Vocês vão ver por isso mesmo que esses nomes desses seres e dessas hierarquias vêm a nós em sânscrito, em hebraico, porque são os nomes dos arcanjos, são nomes muito antigos. E se o homem moderno se afastou da natureza e perdeu a sensibilidade para compreender e sentir a presença dos espíritos da natureza, que também são conhecidos nas diversas tradições, como os gnomos, os elfos, as ondinas, né? Os silfos, a salamandra, que são, vamos dizer, anjos de uma escala evolutiva menor. E depois desses estágios vêm os anjos, chamados no Oriente de Devas, e, por último, arcanjos, Mahadevas e outros seres de estaturas e hierarquias criadoras que ficam cada vez mais difíceis de ser percebidos, que exigem um nível de percepção progressivamente superior. Para o nosso século ainda bastante cético, nós podemos recomendar as evidências da clarividência na química oculta, como escrevemos no capítulo 27 de nosso livro sobre as antigas escolas de mistérios da Grécia e do Egito, comparados à ciência da astrologia. O Sr. Leadbeater, por exemplo, juntamente com a doutora Beza, foram capazes de detectar 18 subpartículas no átomo de hidrogênio. E hoje se sabe que existem 3 quarks ups e 3 quarks down, mas ele escreveu esse livro com a doutora Beza em 1908, então ele se antecipa muitas décadas. E mesmo o átomo físico térreo, chamado Anu na tradição hindu, ainda não foi descoberto pela ciência. E, no entanto, eu vou citar o professor emérito de Química da Universidade de Pune, na Índia, Dr. Arnika. Embora os ocultistas não estivessem informados do conceito de isotopia,
quando eles observaram uma amostra com propriedades similares àquelas do hidrogênio, mas com o dobro de massa daquele, e o número de átomos físicos ultérrimos também duplos, de 36 ao invés de 18, eles o designaram como adiarium e o posicionaram com o hidrogênio na classificação periódica, sem procurar uma posição diferente para ele. Aconteceu então que Urey, Brickwood e Murphy descobriram o deutério, o isótopo pesado do hidrogênio, aproximadamente na mesma época, ou seja, em 1932. O livro foi escrito em 1908. De fato, o devido crédito deve ser concedido a Besan e Leadbeater, que desembocaram previamente na descoberta dos isótopos, quando eles relataram o adiarium e o occultum. O occultum foi mais tarde descoberto em 1934 por Rutherford e é conhecido hoje como trítio, que é o isótopo radioativo do hidrogênio. E ele acrescenta, além dos átomos de neon de duas massas, N20 e metaneon 22, em 1907, isso é, uns 4 anos antes de Sir J. Thomson ter relatado duas parábolas de neon de massas 20 e 22, ou seja, em 1911, em seu tratado clássico a respeito do raio positivo ou catódio. Seguido pelo trabalho de Ashton e Soddy. Ashton ganha, então, o Prêmio Nobel em 1922 por essa descoberta do metaneon. Os ocultistas nomearam as várias posições isotópicas pelo prefixo meta e, portanto, neon, metaneon, argônio, meta-argônio, criptônio, meta-criptônio, xenônio, meta-xenônio e etc. O occultum foi descoberto, assim denominado por Besan e Leadbeater, em 1895, mais tarde identificado com a descoberta do trítio por Rutherford somente em 1934. Então, eu não quero tornar muito técnica a nossa exposição. Estou querendo dizer que a clarividência de Besan e Leadbeater talvez tenha sido a que mais encontrou correspondência nas descobertas da ciência, quanto, por exemplo, à tabela periódica, antecipando as descobertas em décadas. Mas os resultados que nós temos, é claro, são pinturas feitas de memória de anjos, não é? Conforme descritas por esses clarividentes. Nós não temos como fotografar um anjo a menos que ele se materialize. E, nesse caso, é provável que algo do seu brilho ou da sua dimensão se perca. Então, o que nós vamos fazer hoje é mostrar a vocês algumas gravuras e comentar algumas mensagens ou comunicações que esses teósofos receberam de alguns anjos. No caso, se não me equivoco, a primeira tentativa de Geoffrey Hodgson nesse sentido é um livro de 1927 chamado A Fraternidade de Anjos e Homens. Depois ele escreveu um mais corpulento, do qual tiramos essas gravuras, que se chama O Reino dos Deuses. Eu gostaria de citar, então, que a essência da química oculta é de que em cada átomo está contada uma presença, que em último estágio é a própria divindade, mas que se dá em degraus de sutileza progressiva, que nós chamamos de mundos ou planos. Então, na tradição hindu, é chamado Bhur, Bhuva, Swaha, Maha, Jana, Tapa e, finalmente, Satyam Loka, que são os mundos. A palavra Loka quer dizer mundo, às vezes também traduzido como templo ou loja, daí porque
A raiz de loja, no sentido maçônico, vem do sânscrito e do inglês, primeiro do inglês lodge, que deriva do indo-europeu, que vem do sânscrito loca, quer dizer mundo ou imago mundi. Então, os anjos trabalham em direções e dimensões que nós temos alguma dificuldade de compreender. O ideal dessa fraternidade é conduzir os anjos e os homens, dois ramos da infinita família de Deus, a uma estreita cooperação. A visão principal dessa cooperação é a exaltação da raça humana. Para este fim, os anjos, por sua parte, se encontram dispostos a participar tão estreitamente quanto possível de todos os departamentos da vida humana e de todas as atividades humanas que visem a cooperação. Me permitam também citar umas palavras da doutora Beza, autora ou coautora daquele livro que mencionei, A Química Oculta, que fez o prólogo, aliás, o prefácio desta primeira edição de 1927, em língua inglesa. Pediram-me a apresentação deste livro a um mundo cético, em que, no entanto, todas as religiões e criaturas afirmam a existência dos anjos e suas ocasionais aparições entre as pessoas. Então, na Bíblia, vocês vão ter várias passagens e menções no Velho e no Novo Testamento da manifestação de anjos, particularmente também da anunciação do anjo Gabriel à Nossa Senhora e outras passagens bíblicas similares. Ali nós pusemos na imagem escolhida em homenagem a grandes músicos aqui presentes, um anjo da música, chamado na tradição hindu Gandharva. Então, os anjos são os intermediários entre a criação e o Criador, se nós tomarmos a referência cristã tradicional. E estas hierarquias é que tornam possível, desde a ideação, para usar a expressão platônica, eles são o demiurgo que executa a ideia do plano divino e vai trazendo gradualmente, em diferentes estágios, a manifestação, como a água primeiro vai para a forma de gelo e é levada ao freezer e depois vira um cubo ou um cilindro ou uma esfera, dependendo, é claro, da forma onde a água foi colocada. Assim, se vocês entenderem os arquétipos divinos como formas e o trabalho dos anjos como essa tentativa de trazer gradualmente a uma condensação a forma original que o Senhor teria idealizado no plano divino, aí nós temos uma concepção platônica e teosófica do universo, como suponho que vocês saibam que teosofia é classificada em qualquer dicionário de filosofia como sendo neoplatonismo. E há uma discussão até que ponto a sociedade teosófica, tentando reassumir aqueles ideais antigos, pode ser considerada uma continuação daquele ideário neoplatônico do século III em Alexandria, ou mesmo das ideias de Platão e Pitágoras em séculos muito anteriores. Pitágoras teria vivido uns 600 anos antes de Cristo, Platão uns 400 antes de Cristo. Então eu vou citar apenas para vocês a passagem da senhora Blavatsky no volume 2 de A Doutrina Secreta, sua obra-prima.
quando diz que a doutrina secreta é a sabedoria acumulada dos séculos e a sua cosmogonia por si só é o mais prodigioso dos sistemas. Mas tal é o poder misterioso do simbolismo oculto que os fatos que ocuparam a atenção de gerações inumeráveis de videntes e profetas iniciados para os coordenar, classificar e explicar durante as assombrosas séries do progresso evolutivo, estão todos registrados em algumas poucas páginas de signos geométricos e de símbolos. Então, os antigos rituais que invocavam esses anjos se baseavam na ideia, e isso nós temos a maçonaria, nós temos a missa tradicional cristã, os rituais judaicos ainda mais antigos, né? E os equivalentes no hinduísmo. Eu posso contar para vocês uma historinha. Quando eu tinha uns 30 anos, eu fui pela primeira vez à Índia e estava atravessando o rio Ganges numa barca alugada com um barqueiro, e eu estava com 2 colegas mexicanos que estavam com ele discutindo o preço. Vocês não sei se têm ideia do que é discutir um preço na Índia, mas é um assunto em si mesmo, né? Mas eu fiquei alheio àquela discussão e, de repente, o sol despontou sobre o Ganges e toda a superfície do rio ficou dourada, porque o sol estava nascendo. E havia uma certa bruma própria do horário e da umidade daquele instante. Parecia uma cena realmente de filme. E eu não resisti, porque era a hora certa, o lugar certo, e comecei a cantar uma música. Então, vou fazer uma homenagem a um Gandharva, né? Om Buhu, Om Buvaha, Om Suvaha, Om Maha, Om Janaha, Om Tabaha, Om Satyam, Om Tat Savitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimmahi Yo Yona Prachodayat Om Apo Jyotirasomritam Brahma Bhurvasvaro. Então, essa música é chamada Gayatri. Ela é cantada dessa forma, ao que se sabe, pelo menos uns 5.000 anos às margens do Ganges. Quando eu terminei de cantar o Gayatri, eu percebi que o barqueiro não discutiu mais o preço. Porque ele percebeu que um ocidental estava cantando Gayatri no seu barco. Então, essas coisas existem na Índia. Lá se venera o que é antigo, porque se sabe que os anjos se acostumam a responder a um chamado de um mantra que é repetido para invocá-los há 5.000 anos ou mais. Na verdade, não se sabe quantos anos tem o Gaia. E é referente a essa divindade do sol. Portanto, quando o sol nasceu sobre o Ganges, era o momento tradicional de fazer-se essa invocação. Então, eu queria que vocês tivessem isso em mente quando nós falamos que o universo começou com o verbo, na tradição cristã. Toda a essência do universo é música. E os anjos da música são, por isso, talvez os mais importantes,
E não se pode impunemente mudar um mantra ou um ritual, porque o efeito dele já foi calculado meticulosamente pelo hierofante que criou aquele símbolo com base nas vibrações primordiais similares em cada nível ao que os anjos criadores fizeram para criar o universo manifestado, a partir do tom primordial que na tradição de Upranava se manifesta como Om, que é um mantra muito especial. Então, ao falar desses anjos da música, só para começar por uma ordem lógica, são eles que vão trazendo o universo à manifestação, se é que eu entendi alguma coisa dessas hierarquias criadoras. O senhor Geoffrey Hodgson, que tinha o dom de vê-los, faz o seguinte comentário: a missão dos anjos da música é fazer descer essa irradiação de milhões de prismas, este marulhar de milhões de mundos, até os ouvidos dos homens lá embaixo, nos externos mundos materiais, para que até as árvores e as plantas e as toupeiras sobre a terra, porque nós não respeitamos mais a música e achamos que o barulho não produz efeito nenhum. Mas depois as pessoas ficam neuróticas porque estão recebendo todo tipo de poluição sonora. Para que até as árvores e as plantas e as toupeiras sobre a terra possam ouvir a voz de Deus e, ouvindo-a, obedeçam-na. Todo o som que ouvis na terra é um eco de sua voz, e toda a luz de qualquer cor provém do brilho ofuscante de seus olhos. Não podeis fazer descer esses anjos até o eu inferior. Para vê-los e ouvi-los, tem que vos elevar até o seu mundo. E ao transpor o seu umbral, vereis enorme multidão, banhada em milhares de matizes do arco-íris, cantando sempre em tons de antífonas as palavras de Deus, e até o som de suas trombetas e flautas, do ruflar das asas, da luz de ígneo esplendor de seus olhos, e de sua radiante beleza e de suas formas, vem a música de suas vozes, e assim cantam e tocam, desde o nascimento até a morte dos universos, que são cíclicos, enquanto eles persistem como a orquestra coral de Deus. Então, eu apenas li para vocês um dos parágrafos. Ele classifica aqui vários anjos: os anjos do poder, os anjos da arte curativa, vamos ver se eu consigo achar alguma coisa, os anjos construtores, os anjos da natureza, que são geralmente chamados espíritos da natureza, os anjos da música que acabamos de citar, os anjos da beleza e da arte. Enfim, só para dar uma introdução. E a primeira mensagem que o padre Geoffrey Hodgson escreve é a seguinte: já que o grande ser se aproximou tanto de nosso mundo e do vosso, é da maior importância a formação da ponte entre ambos os mundos, para acelerar-se a época em que ela possa ser livremente utilizada para qualquer deles. Devemos idear melhores meios de comunicação, e o vosso estudo pode bem ter por objetivo a ampliação da ponte e a instrução de vossos irmãos para usá-la.
estes nos encontrarão a menos do meio caminho para unir-nos a eles, porque o próprio Senhor decretou nossa união por vínculos mais estreitos. Então, essa é a temática da fraternidade, da comunhão, da inter-relação entre os anjos e os homens, que faz parte do projeto evolutivo, porque os anjos não têm corpo físico, então eles têm mais dificuldade de manter o sentido de individualidade. Eles são mais coletivos, geralmente tratados como hostes, e eles não têm esse sentido de eu competitivo, que é tão comum por derivação do contato com a carne e do sentido aparente de separação dos corpos que os seres humanos desenvolvem. Mas se os nossos cordões umbilicais não fossem rompidos, nós seríamos como seres amarrados uns aos outros, né? As nossas mães, avós, bisavós, sei lá como seria tudo isso. Não sei se vocês já tentaram imaginar um mundo em que os cordões não se rompessem. De alguma forma, o laço se mantém invisivelmente, né? São laços de gratidão que nós deveríamos ter, isso faz parte dos 10 mandamentos, de honrar pai e mãe. Todos esses laços kármicos invisíveis, que às vezes nós temos dificuldade de compreender, são raios de luz nos mundos que os anjos veem. Então nós estamos todos interligados numa grande fraternidade, e a ciência está a demonstrar que a matéria é luz condensada. E, portanto, nós estamos num oceano de luz com diferentes graus de condensação, como se fosse um mar onde tivessem cubos de gelo, talvez cubos, talvez cilindros, mas cedo ou tarde todos vão se dissolver de novo no grande oceano. Mesmo um enorme iceberg, uma montanha de gelo, cedo ou tarde dissolver-se-á novamente. Então, a senhora Blavatsky, antecipando essas descobertas científicas em quase um século, dizia: um dos polos é o espírito puro, perdido no absoluto do não ser, e o outro polo é a matéria na qual ele se condensa, cristalizando-se em tipos cada vez mais grosseiros à medida que desce na manifestação. Então, ela considera matéria como espírito condensado ou cristalizado. Essa é a definição que ela dá no volume 2º da Doutrina Secreta, eu acabei de ler para você. Lembrando que a Doutrina Secreta foi publicada em 1888, muito antes de Einstein ter proclamado suas descobertas. Na ideia da mútua conversibilidade da matéria e da energia, expressa em sua famosa fórmula E igual a mc2, onde C é um coeficiente de integração relacionado à energia e à matéria, no caso expresso pela velocidade da luz ao quadrado. Então, feitas essas considerações de natureza preliminar, eu diria que o ser humano é uma estrela de luz que está ancorada num corpo de carne e esqueceu da sua origem. Por isso a expressão magnífica do padre Orígenes de Alexandria, no século III, é que nós somos todos anjos caídos, com saudades de Deus, e as nossas asas estão atrofiadas pela identificação com esse corpo de carne que é uma mortalha,
que amortece todas as nossas emoções e pensamentos, creio eu, para que possamos aprender a controlá-los. Porque a maioria das pessoas, simplesmente ao sonhar, ou seja, elevar-se ao plano astral, já perde o controle das emoções e dos pensamentos. Então nós já ficamos com aquela salada de fruta de emoções, imagens e pensamentos, que é o que em geral se chama de sonho. Essa capacidade de manter uma linearidade relativamente controlada do pensamento se dá porque nós estamos encarnados. No momento do desencarne, ou dizem outros que, na verdade, o vegetariano não desencarna, mas desimplanta. No momento que ele é desprendido da terra, como se fosse uma erva arrancada do chão. Então, nesse momento da verdade, do que é o espírito e do que é a matéria, porque esse é o divisor de águas, é o momento da morte, nós voltamos a ser luz, sem a restrição da carne, mas talvez não tenhamos pleno controle da nossa consciência. Então, há uma discussão na literatura teosófica quanto de consciência existe após a morte, ou se é um sonho continuado, não é? Enfim, as alegorias de que o pós-mortem é semelhante a um sonho, como durante a noite nós reprocessamos os conteúdos não resolvidos do dia em conteúdo onírico, assim depois da morte nós reprocessaríamos os conteúdos da vida não resolvidos, que em algumas alegorias simbólicas e mitológicas desde os egípcios foi comparado a ideia de um julgamento ou de uma balança que pesa as emoções altas e baixas, superiores e inferiores, que nos elevam ou que nos afundam, e daí as ideias de um mundo celestial mais leve ou um mundo infernal mais denso, e os tempos que cada alma vai passar em cada estágio para se desprender das emoções com as quais se identificou em vida, proporcionais a quanto aqueles desejos prenderam a pessoa à terra. Enfim, aí nós vamos tirar toda uma série de conclusões de quanto nós vamos estar livres para chegar ao Devachan, o mundo dos deuses, chamado em geral pelos gregos de Campos Elíseos, ou se nós vamos preferir regiões mais densas. E aí tem uma série de piadas sobre esse assunto, não é? Do sujeito que preferiu o inferno ao céu, depois de fazer um teste. E aí, quando a coisa ficou definitiva, aí apareceu a verdadeira face, dizendo, mas isso foi antes da eleição, agora... Exato. Eles adoram fazer essas alusões. Antes da eleição se promete tudo, depois, agora te vira, tu está no inferno e pronto. Então, não querendo entrar nessas correlações muito mundanas, mas só para mostrar a vocês como é natural no ser humano compreender que nós temos emoções leves e emoções pesadas. As leves nos permitem voar ao mundo dos deuses, as pesadas nos prendem gravitacionalmente ao mundo das dores e ao chamado Vale de Lágrimas, de um mundo em que os corpos não duram, envelhecem, adoecem e morrem, para citar a primeira nobre verdade do Buda, que na vida dos homens o sofrimento é maior que a felicidade, justamente porque a carne, ela se degrada, ela se desgasta, a energia como uma pilha vai se desgastando. Eu vejo que a minha filha parece uma pilha alcalina, aqui naquela da propaganda. Eu recém fiz 59 anos, então já começam a aparecer sintomas de não conseguir acompanhar aquele ritmo.
Eu fui visitar lá aquela ilha inexpugnável de Mont Saint-Michel, na França, que a primeira vez visitei com 30 anos e achei lindo, e dessa vez também, só que eu não tinha notado 30 anos atrás que havia tantas escadarias. Então, se eu fizer a visita daqui a mais 30 anos, isso numa hipótese de ser possível, né? É provável que as escadarias se tornem insuperáveis. Então, eu quero dizer a vocês que o peso da matéria vai se apresentando à medida que os anos passam. E a sepultura vai nos chamando, os elementos são, né, primeiro cai dente, cai cabelo, cai isso, e depois vai tudo. Né? E aí se separa definitivamente, como está escrito na Bíblia, o pó volta ao pó como era, e o espírito volta a Deus que o deu. Então esse é o momento da verdade em que as duas dimensões vibratórias se separam. E o milagre do nascimento, como também é outro livro de Geoffrey Hodgson que eu necessito manifestar para vocês aqui também pela nossa editora teosófica, a recomendação, aí ele analisa como os anjos vão ajudando a criança a se desenvolver no ventre da mãe, mês a mês, sob um ponto de vista do clarividente que observa aquelas luzinhas trabalhando. E por que a mulher, durante a gravidez, se sente mais elevada, dependendo, é claro, da sua sensibilidade e cooperação com o processo angelical que está se desenvolvendo no seu ventre. E, por causa disso, nós trouxemos também uma imagem, a mãe do mundo protegendo um nascimento. Essa é a capa do livro, O Milagre do Nascimento. É uma reprodução de uma das gravuras do Sr. Geoffrey Hodgson. Ele tem um interessante capítulo sobre a sexualidade, de um tempo em que ainda se tinha a noção de que o sexo era para criar uma nova vida. Não sei se eu estou muito démodé, mas houve uma época que os seres humanos até raciocinaram assim. É verdade, a gente tem que explicar. Uma teoria sobre a função criadora. O método bissexual de reprodução tem se revelado através das idades como fonte de sofrimento para a espécie humana, de modo que o estudante que pode até ser perdoado ao indagar se os resultados benéficos obtidos pelo seu emprego são suficientemente valiosos para contrabalançar os males a que tem dado causa. Então, até onde eu sei, os anjos não têm sexo, poderão ter algum tipo de polaridade que eu desconheça. Mas quando a nossa terceira raça, segundo a doutrina secreta, se condensou do estado etérico para o sólido, surgiu a necessidade, segundo se encontra na obra citada, de organizar, ou seja, criar órgãos especializados para cada função. E, nesse caso, separar as polaridades, que é o que ele está tentando explicar. Antes éramos hermafroditas, né? Um estudo mais profundo do assunto, do ponto de vista teosófico, nos mostra, contudo, que não é o método em si o responsável por muitos males associados à função criadora, mas que o seu uso impróprio é que se constitui a fonte de tantas desventuras para o ser humano. Esses males ele vai explicando. Enfim, tem a ver com o aspecto vicioso e a impureza associadas à função criadora, mas o poder de criar é um dos mais divinos atributos que o homem possui. E no exercício desse poder, ele representa no microcosmo o drama da criação no macrocosmo. A fusão dos órgãos masculino e feminino é um reflexo físico
da união do primeiro e terceiro aspecto do Logos, da qual procede o segundo aspecto. Então, na tradição egípcia, isso fica claro. O primeiro aspecto é Osíris, o terceiro aspecto é Ísis, e o filho que nasce dos dois se chama Horus. Na tradição judaica e herdada pela cristã, a mulher foi tirada da Trindade, por motivos que não me cabe aqui especular, mas eu deixo a vocês deduzirem. E o resultado é que virou uma pomba, que a gente não sabe bem o que está fazendo ali, o aspecto feminino da divindade, que vai fecundar a Virgem Maria fora da Trindade. Mas a Virgem Maria, ou Mãe do Mundo, é considerado um ser que atingiu a ascensão e optou por viver no reino angélico. Ela tinha sido a mãe de Jesus na sua última encarnação física. E essa é uma função de auxiliar e a elevar e conduzir o processo do parto. E há mães que têm a visão da Mãe do Mundo durante o processo do parto. Ali o anjo maior traz, que é ela, um anjo de presença que, por sua vez, protege a criança e ilumina aquele momento. Ele vai desenvolver isso, é claro, ao longo do livro. Ele acrescenta que que o ato sexual é uma representação sacramental do grande dama da criação do universo, e quando a sua realização é motivada por puro amor e é recíproco, unem-se as duas metades de Deus representadas no homem e na mulher. Idealmente, essa união deveria ocorrer em todos os planos da natureza em que o homem se manifesta, e à medida que prossegue a evolução, o indivíduo, nesse nível de fusão, deveria elevar-se mais e mais. Isso quer dizer não somente no plano físico, mas no emocional, no mental, no intuitivo, no espiritual. Enquanto que quando falta o amor, as coisas são resolvidas com champanhe ou cerveja, dependendo das condições financeiras da pessoa. E vão se degradando porque esses estímulos químicos são necessários pela falta da verdadeira motivação no ato e pela verdadeira entrega do coração a níveis superiores de contemplação. E aí, frequentemente, também se atraem crianças que não são muito bem-vindas ou que não se criou aquele ninho que antigamente se chamava casamento, que é outra palavra em extinção. Minha mãe hoje me convidou para, no dia 26, celebrar os 60 anos de casamento dela com meu pai. Enfim, não vou entrar em detalhes, hoje o pessoal nem casa mais, mas a ideia era criar um ninho para a criança ser bem-vinda. E um ninho que fosse estável, para que a criança não tivesse a agitação de que a cada dia poderia desmoronar o seu mundo. Que ela referencia o pai e a mãe com aqueles vínculos magnéticos do que ela queria ser, são os ideais, ela vê ali Deus. E se nós não respeitamos esse impulso infantil, a criança nasce insegura no seu desenvolvimento, porque ela vê que os seus elementos de comparação estão desmoronando a cada dia, ou podem desmoronar no dia seguinte. Então, eu acho que a gente precisa refletir um pouco por que os seres humanos estruturam cada vez relações mais instáveis e não conseguem manter as suas emoções no prumo. O homem desenvolvido que começa a atingir a consciência intuitiva deveria visar e atingir a fusão no plano espiritual da mesma forma que em todos os níveis inferiores,
E quando se consuma a união ideal, as duas porções dos princípios humanos tornam-se mutuamente afinadas e vibram sincronicamente e se fundem em uma só. E quando os órgãos de polaridade oposta se unem, realiza-se a descida de uma força, é que nem uma tomada, eu preciso de dois polos. A quantidade e a qualidade dessa força dependem do nível de consciência em que se realiza a união, consequentemente do nível de desenvolvimento espiritual da criança que vai ser atraída por esse ambiente, que é o ninho que está se criando para ela descer. E no homem, a descida da força produz uma expansão de consciência que pode ser apreciada na medida em que tenha sido espiritual a união em sua natureza e motivação, em vez de simplesmente física. Eu não vou poder ler o livro inteiro, mas eu aprendi o seguinte: se a gente não lê uma parte do livro, as pessoas não se sentem interessadas em ler o resto. Se eu mostrar a capa, vão achar bonito. Agora, eu deixei para vocês a cereja, se vocês querem o resto. Aí vocês compram o livro e leem. Porque eu também acho que uma palestra, quando muito, pode despertar um entusiasmo passageiro. Mas se nós não voltamos o pensamento com dedicação ao tema, se nós não aprendemos a refletir no livro, o livro não é para ficar na estante, é para ser lido várias vezes. Pessoa que só leu uma vez o livro, daqui a 15 dias não sabe mais o que estava lá dentro. São livros de inspiração para serem sorvidos. Não é para ser engolido, não é um jornal para a gente no dia seguinte ir para a cesta do lixo. Então, Shravana é o primeiro passo para se aproximar da verdade, segundo os darshanas da Índia, as várias escolas de sabedoria tão baseadas no ouvir a verdade. Entre os pitagóricos era chamado acusticoi, ouvir. Ficava-se 2 anos só ouvindo, sem direito a falar. Isso não é muito comum na nossa época, na escola pitagórica. Depois de ouvir, ele começava a refletir. Isso então é chamado bhavana, ou às vezes manana, ou há outras traduções. E, por último, vinha o estágio meditativo. Então, se nós não temos aquela disposição de ler várias vezes um texto até que ele comece a entrar em nós, e é claro que isso não é para qualquer texto. Nós vamos escolher um livro porque ele tem valor espiritual, né? E nós devemos fazer um discernimento em que livro merece ser lido. Mas da leitura passa um estudo, do estudo a reflexão, da reflexão a meditação, até que se tenha uma visão do seu conteúdo. Então, isso é um processo que na Índia levava anos e que o pessoal quer fazer num fim de semana. Então, aí não funciona. Mas posso prosseguir com mais algumas gravuras. Opa, parece que a coisa já hibernou de novo. A gente começa a falar na eternidade. E as coisas aqui são tão transitórias. Nós temos elementais como o gnomo, que é da terra, são etéricos, ou, quem sabe, uma ondina, que é da água, ou, quem sabe, um silfo, que é do ar. O silfo já é uma entidade mais elevada. Ele está relacionado tanto aos ventos quanto às tempestades. Diz o irmão Geoffrey Rhodes que se nós continuássemos a fazer as oferendas aos deuses e invocar a sua presença, não haveria tantos transtornos climáticos. Essa era uma maneira antiga de pensar, que nós tínhamos dívidas para com os anjos.
Era por isso que se jogava arroz na lareira no dia em que a noiva era apresentada aos deuses Lares. Ela era carregada nos braços do noivo, porque não podia tocar na terra antes de fazer a oferenda na lareira, onde os deuses Lares, que eram os antepassados sepultados naquela terra, representavam o chão e o pó. Então, ao ingressar na família, ela tinha o dever de preservar o fogo da lareira aceso, como era já das datas primitivas, talvez das cavernas, não deixar o fogo apagar, mas é um símbolo da conexão com os elementais, porque o fogo, quando vocês lançam uma vela, é um portal entre a matéria sólida, líquida e, claro, o gás, que é o ar e o fogo, se transmutam para um plano superior durante a transmutação que o fogo produz. Então, uma simples vela numa missa é uma coisa importante. Tem gente que quer fazer casamento ao ar livre, então é um desastre para segurar as velas acesas. Tem que botar um monte de campânulas. Agora tem gente querendo casar em meios submarinos. Eu nunca fiz uma cerimônia dessas. Eu acho que na Igreja Católica Liberal não seria autorizado. As pessoas querem mudar os rituais para fazer uma coisa nova e sei lá, mais moderna para botar no Facebook. Não é esse o espírito de um ritual. Um ritual é repetido sempre igual, porque essa é a maneira com que os anjos são mais facilmente atraídos por algo já conhecido e porque as formas do ritual foram milimetricamente propostas de acordo com as formas com que o próprio mundo foi criado. Então, cada movimento de um ritual que foi realmente introduzido por um hierofante da sabedoria há de ter os símbolos clássicos que correspondem aos estágios de formação do universo manifestado. Então, faço essas palavras introdutórias quando cito também na continuação que dizia a doutora Beza: nesse período de evolução encontramos-nos sob a influência de uma força natural que pouco a pouco predominará em todos os departamentos da natureza. É a força que trabalha em prol da cooperação entre os anjos e a humanidade e estimula a construção de pontes que permitam as duas grandes raças, e a humana e a angélica, combinarem-se para um bem mútuo. Essas pontes são as cerimônias ritualísticas nas religiões e na franco-maçonaria, porque são utilizadas nos mundos espirituais superiores. Então, vocês vão ver que os 4 elementos estão sempre presentes nesses antigos rituais. Seja através de uma vela acesa, seja através de um fogo onde se lança o arroz. Então, vocês vão ver nas tradições dos diversos tempos da Índia, do budismo, ou mesmo do judaísmo, do cristianismo, do islamismo, esses ingredientes, através de todos os mundos, desde o super-humano e o humano até o inferior de todos os submundos. Então, ela vai nos sugerindo compreender como um ser que não tem corpo físico, de alguma forma, tem o seu trabalho de cooperação com o mundo facilitado quando vou tentar mostrar para vocês uma salamandra, um elemental do fogo. Quando essa ponte é estabelecida e os ingredientes do ritual produzem uma sensação de um astral diferente. Se vocês se sentam durante uma missa ou um ritual maçônico ou o que seja, com a devida contemplação, vocês sentem a elevação das emoções de vocês, se apenas vocês entrarem em sintonia com o que está acontecendo. Mas se a pessoa for com um celular e um áudio para ficar na primeira fila ali, trocando as figurinhas,
aí eu temo que a missa não vá produzir muito efeito. E logo depois nós temos aqui o elo de ligação, que é um Kundalini Devi, tá? Pelos quais se ativam as forças dos chakras. E, meu Deus, alguma coisa não está querendo voltar aqui. Quem sabe eu mostro para vocês um anjo de cura atuando, que é outra atividade que se tenta estimular na missa, invocar o nome e as pessoas que merecem receber alguma energia, porque afinal a saúde é um estado de harmonia, essencialmente entre emoção, pensamento e o corpo. Quem sabe, não sei o que esse moço está querendo me dizer, depois nós vamos para um deva de uma montanha, que é um ser que cuida de toda a vegetação e os animais e cria aquela atmosfera imaculada que se sente eventualmente numa montanha não poluída. Depois nós temos também a imagem de um deva do Pacífico Sul, como ele descreve nessa imagem. Aí é um ser que tem responsabilidade por uma grande área de um oceano. Então, essas consciências são a inteligência da natureza atuando nessas diversas partes. E todos esses mecanismos naturais não estão ao acaso. Enfim, nós teríamos talvez muito mais a acrescentar, mas a ideia geral é de que as inúmeras hierarquias criadoras, e aí nós temos que fazer um estudo de cada uma delas, não nos cabe tempo para isso, aqui com base nos 10 sefirotes da tradição judaica e da Cabala, insinuam que os rituais representam o corpo físico que falta ao anjo para trazer com mais facilidade e menos dispersão a bênção ao mundo físico. E o ser humano que dele participa, de alguma forma, recebe esse impulso para cima, porque os anjos, com as suas asas, o chamam a voar. Então, quando essa integração é feita e a gente tem a Sabá cantando a Ave Maria, aí a missa atingiu seu ponto mais glorioso. Mas toda a ideia do ritual é favorecer a cooperação entre os anjos e os homens. E isso era usado na Índia. Uma das 6 escolas de filosofia, a Mimamsa, é baseada nos rituais. Uma é puramente lógica, baseada no conhecimento, que é a Nyaya. Outra é atomista, parece muito a química oculta do Leibniz, a Vaisheshika. A dualista é a Samkhya, o yoga é mais prático e utiliza a Samkhya para a transcendência, mas tem um foco na concentração e na meditação a partir do serenamento do corpo físico, e das emoções pela ética de Yama e Niyama, e visando o êxtase ou o samadhi, enquanto que o Vedanta já parte do início com a ideia da unidade monista, principalmente o Advaita Vedanta. Essas 6 escolas de filosofia sempre conviveram em harmonia nos milênios da Índia. E eu acho que, em alguma extensão, a sociedade teosófica deveria aprender que deveria haver espaço para os rituais, deveria haver espaço para o estudo, espaço para a lógica, espaço para a meditação. Dentro do possível, a sociedade progredirá na medida em que compreender que essas 6 pétalas fazem parte de um trabalho, e um deles é o trabalho ritualístico da Mimamsa, ou seja, a fraternidade
de anjos e de homens. Vou deixar vocês lerem o livro, porque o nosso tempo existe, mas o de vocês e a reflexão que daí pode vir será cada vez maior.